O Vasco da Gama é um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Foi fundado em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, e ao longo dos anos, expandiu suas atividades para incluir diversas modalidades esportivas. O clube é conhecido por suas conquistas no futebol, tendo vencido diversos campeonatos estaduais e nacionais. O estádio do Vasco da Gama é o São Januário, localizado no Rio de Janeiro, que é um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro. Além do futebol, o Vasco tem tradição em outras modalidades esportivas, como remo, atletismo, basquete, entre outras. O clube possui um grande número de torcedores apaixonados e uma história rica no cenário esportivo brasileiro. Fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Era uma época de transformações, o final do século XIX no Rio de Janeiro. Às margens da Baía de Guanabara, um grupo de jovens visionários, apaixonados pelo esporte e pelas águas que banhavam a cidade, estava prestes a deixar uma marca única na história esportiva do Brasil, numa sala modesta, onde mapas náuticos adornavam as paredes, e ideias fervilhavam como as ondas do mar, surgiu a visão de um clube. Não era apenas um clube de remo, era um projeto que transcenderia as fronteiras do esporte e se tornaria uma instituição representativa. Nas discussões animadas, o nome de Vasco da Gama emergiu como a escolha natural, uma homenagem ao lendário navegador que ousou desbravar novos horizontes. Foi em uma tarde quente de 21 de agosto de 1898 que o Clube de Regatas Vasco da Gama viu a luz do dia. A fundação oficial marcou o início de uma jornada única, onde remadores destemidos e visionários se uniram para formar um clube que representasse não apenas suas habilidades atléticas, mas também a coragem e a ousadia que caracterizaram os grandes navegadores da história. Os primeiros anos não foram fáceis. O clube enfrentou desafios financeiros, estruturais e esportivos, mas a determinação inabalável dos fundadores e membros permitiu que o Vasco da Gama superasse cada obstáculo. O clube expandiu suas atividades além do remo, abraçando outras modalidades esportivas e estabelecendo-se como uma potência esportiva multifacetada. Com o passar dos anos, o Vasco da Gama cresceu não apenas em tamanho, mas também em significado. Tornou-se um símbolo de identidade, resiliência e paixão, representando não apenas seus membros, mas toda uma comunidade que encontrou naquelas cores e naquele escudo algo para chamar de seu. Hoje, quando olhamos para o passado, vemos não apenas uma história esportiva, mas uma epopeia. Uma saga escrita pelos remadores destemidos que, em 1898, ousaram sonhar e criar algo maior. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua navegando pelos mares do esporte, deixando um rastro de tradição, paixão e glória que ecoa pelos tempos. Ao longo dos anos, o Vasco da Gama expandiu suas atividades além das águas, abraçando modalidades diversas. O Clube de Regatas Vasco da Gama tornou-se não apenas um clube de futebol, mas uma instituição que abraçava a comunidade e marcava a história do esporte brasileiro. E assim, encerramos este capítulo fascinante que nos levou de volta ao nascimento do Clube de Regatas Vasco da Gama, em uma época onde a ousadia e a paixão moldaram os alicerces de um legado extraordinário. Ao atravessar as águas do tempo, testemunhamos a ascensão de um clube que transcendeu as margens do esporte, transformando-se em uma força viva, enraizada na história e no coração de sua comunidade. As águas do Rio de Janeiro viram o Vasco da Gama navegar por caminhos desafiadores, conquistando títulos, corações e cimentando sua posição como uma das instituições esportivas mais veneradas do Brasil. E enquanto encerramos este relato, é importante ressaltar que a jornada do Vasco da Gama está longe de seu epílogo. Continuaremos navegando pelas páginas dessa história rica e envolvente, explorando os feitos futuros, os desafios superados e as vitórias que ainda estão por vir. A história do Vasco da Gama é uma narrativa em constante evolução, escrita a cada gol, e a cada título conquistado nos campos e nas águas. Portanto, convido você a permanecer conosco, pois vamos além das margens deste relato inicial. A história do Vasco da Gama continua a ser escrita, e juntos, seguiremos navegando pelos mares do esporte, desvendando os mistérios do futuro e celebrando o legado duradouro deste clube que, há mais de um século, inspira gerações a sonhar, acreditar e, acima de tudo, a se orgulhar de serem vascaínos.